Começando live agora pra valer, deu probleminha no outro vídeo, mas estamos aqui, eu e o Jonas Campos, pra quem não ouviu, o pessoal já tá mandando pergunta. Mande a sua pergunta aqui embaixo, tá? Quer saber alguma coisa do seu time, do Campeonato Brasileiro, do Penta, que hoje completa 15 anos do Penta no Brasil. Penta. Que saudade, 15 anos, que final, que final, 2-0 Brasil, que final. 2 gols do Ronaldo. Dois gols do Ronaldo, que não foi convocado o Romário. Tinha mal falando, não sabia se convocava o Romário ou o Ronaldo. Que é isso, hein? Hoje você vai fazer o que hoje? Nossa Você não sabe se convoca o Hulk. É brincadeira, né? Firmino, Hulk ou... Nossa senhora, hein? A gente tinha realmente uma safra e tanto. E o Ronaldo até fala, né? Que 4 anos antes o Brasil tinha perdido para a França na final de 98. O Ronaldo até fala que na final dessa Copa do Japão ele nem dormiu, com medo de sofrer outra convulsão, foi lá, entrou bem acordado, 2-0 Brasil para cima da Alemanha, inesquecível e de fato uma baita seleção. Não, seleção sensacional. 2002 acho que... 2006 também era, né? Apesar de não ter ido tão bem, né? Até melhor em termos de elenco, né? Tinha o quarteto mágico. Quarteto mágico. Robinho no auge, sendo reserva, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká. Roberto Carlos e Cafu, baita time. Então, timaço, né? Dava pra jogar, né? Dava pra disputar, né? Mas, hoje em dia... festinha aqui, né? Festinha ali, né? Mas é o que eu te falei. Hoje em dia o Tite reacendeu a chama brasileira. Eu acho que agora dá pra ter esperança. Antes estava difícil torcer pra seleção do Dunga, né? Não, agora um time bem ajustado. O Tite, de fato, trouxe de volta o espírito da seleção. Agora, o que vale a reflexão, Gui, é que você pega os últimos 15 anos do Brasil e da Alemanha, que foram finalistas dessa Copa de 2002, é verdade. Tem uma grande diferença, né? A Alemanha, mesmo com derrotas, manteve uma filosofia. O Joachim Löw era auxiliar do Klinsmann quando eles perderam a Copa jogando em casa e mesmo assim assumiu a seleção, não teve aquele imediatismo. Manteve a estrutura, né? Mesma filosofia, perdeu, já vai embora. Categorias de base trabalhando, o time mesmo perdendo, mantendo essa filosofia já vai colhendo frutos. Aí, tanto é que está na final do Mundial agora das categorias de base, final da Copa das Confederações com um time reserva, só trabalhando com jogadores jovens e vai novamente brigar. Outro papo, né? Outro papo. Realmente os caras têm gênios, são gênios mexendo com a estrutura do futebol alemão. Então não tem como a gente disputar, porque aqui no Brasil os caras normalmente, até pode ser inteligente, mas só pra surrupiar as coisas. Eu torço para que espero que não, o Tite perde uma Copa do Mundo, continue o trabalho com o Tite, que já provou que é um baita treinador, é o melhor do momento, tem que seguir uma filosofia e o Brasil vai colher os frutos, espero que logo, né? Ano que vem já. Na Rússia, tem chance. Tem chance, baita time. Acho que tá entre os 4 ali, fácil. Exato. Pelo menos no papel, né? Nunca se também, sabe, né? Chega nas oitavas, perde de 1-0, acabou, né? Vai saber, né? Verdade. Ou 7-1, né? 7-1 não, pelo amor. Com o Tite não. Com o Tite acho que não. O Tite já provou que é o melhor técnico brasileiro e um dos melhores do mundo, eu acho. Time compacto, sistema ajeitado, dificilmente. Olha lá, ele não treina só jogador como treina treinador. O Carilho. O Carilho, Tá indo bem no Corinthians. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, é óbvio, né? Pergunta do Gazeta Esportiva de hoje: o Corinthians mantém a invencibilidade ou não? Sim ou não? Entra lá e manda aqui pra gente também, mande sua pergunta aqui pra gente. Vamos começar falando de Palmeiras e Grêmio. Jogo, apesar de ser no Allianz Parque, jogo amanhã. O Palmeiras vem com o time reserva, estreia o Bruno Henrique no belíssimo volante, acho que uma bela contratação, mais uma, né? Será que o Diego Souza vem aí também, pessoal? Hoje o Cuca deu entrevista praticamente descartando a vinda do Diego Souza, o presidente do Sport também disse que o Diego Souza provavelmente fica no Sport, então difícil essa vinda do Diego Souza, mas o Palmeiras tem elenco, vai estrear agora o Bruno Henrique. Esse jogo que deve ser um jogo de equipes reservas. O Grêmio, que tem Libertadores também na semana que vem, deve vir a São Paulo. Renato Gaúcho confirmou, time reserva. Os dois reservas, mas vem pra ganhar porque querem colar nos líderes também, né? De qualquer forma. Inclusive, o Celoyer tá mandando. Celoyer chama, né, cara? Por que o Cuca não põe o Fabiano pra jogar muito? Fabiano. Ruim, tá estranho esse cara aqui nessa pergunta. Por que o Cuca põe o Fabiano pra... acho que ele tá perguntando por que o Cuca põe o Fabiano. Que ele é muito ruim, ele tá criticando o Fabiano. O Fabiano. É o elenco do Palmeiras, olha que o Palmeiras é um belo elenco. Acho que qualquer reserva disputaria titularidade com qualquer time do Brasil, quase, né? De repente o Flamengo não, vai, mas o Fabiano é um dos que destoam, né? O Jean joga ali na lateral, né? É volante de origem, mas tem jogado na lateral. O Fabiano fez o gol do título brasileiro no ano passado, mas contra o Cruzeiro agora a Avenida Fabiano, hein? Tomou ali
bola nas costas, o negócio não andou Ele muito. tem habilidade, né? Mas ele é ruim pra defender, parece, né? Parece que ele não tem muito... É difícil. Às vezes o cara não tem ritmo, não é fácil trabalhar com um elenco cheio de peças assim, né? Mas a maioria dos laterais, eles não começam sempre defendendo e atacando bem. Sempre tem um dos dois que são melhores, assim, né? Mas, vamos ver, né? O Fabiano eu não colocaria de titular, não. Eu também não. Eu não colocaria de titular. Manteria o Jean. Concordo. Mas amanhã, por ser um time reserva, provavelmente ele vai... Eu acho que amanhã dá Palmeiras. Os dois reservas. O time do Palmeiras reserva é melhor que o reserva do Grêmio. Concordo com você. Fácil. Os dois titulares hoje, eu acho que o Grêmio tá jogando mais bola. Acho o Palmeiras Também mais time no papel, mas o Grêmio joga mais bola que o Palmeiras hoje com os times titulares, né? Agora, entre os reservas, o Palmeiras, por ter um elenco mais amplo, eu acho que tende a vencer jogando em casa, depois de um jogaço na Copa do Brasil, né? Acho que o melhor jogo do ano aquele lá. Nossa A hora que foi, eu tava assistindo o jogo, a hora que tava 3x0, eu falei, nossa, é um abraço. Tchau, Copa do Brasil pro Palmeiras. Foi lá, buscou 3x3. O Cuca mostra que sabe mexer no time, né? O que ele fez tá no tentando encaixar, ali? né, meu? Não sei, viu, cara? Olha... Aquela aguinha do vestiário, eu acho meu que Deus do céu. o cara colocou uma pilha nos jogadores ali que foi brincadeira. Outro Palmeiras. 3x3, verdade. E vamos ver, eu acho que dá Palmeiras esse jogo por causa disso aí. Eu também aposto no elenco do Palmeiras é melhor. O Grêmio vai vir meio que, né? Até porque eu jogo no Allianz Parque, né? Isso também já importa também, além de tudo, né? Agora, se o Grêmio me perde, o Corinthians pegando o Botafogo em casa, abre ainda mais, né? Ainda o Corinthians que venceu o Grêmio em Porto Alegre no último domingo. Então o Grêmio vem com o time reserva, mas não pode... Não pode não. Pensar em Brasileirão, o Corinthians... Jogo difícil. Constante que tá, o Grêmio precisa de fato chegar, né, pontuar rápido, né? Aqui em São Paulo. Viu? É que o Corinthians, apesar de ter um bom time também, bem montado pelo Carille, também não tem reservas assim à altura, né? Realmente, lateral direito, esquerdo, não tem reserva. De repente o Arana tá indo embora aí, né? Pelo que estão falando. Daqui a pouco a gente vai falar disso também, o Arana talvez... É um esquema muito bem montado, né? Quem entrar ali vai saber o que fazer taticamente, só que a qualidade individual, de fato, cai um pouquinho quando você tira um Fagner e põe um Paulo Roberto na direita, ou você tira um Arana e põe um Moisés, o time acaba sentindo um pouquinho. Mas é um time muito bem montado, né? Qualquer resultado aí também não vai ser impressionante, não. A não ser uma goleada, né? De um dos dois times. Exato. Agora, empate, vitória do Palmeiras, vitória do Grêmio, pra mim, normal. Até porque os dois estão na reserva, no time reserva. Vamos ver, um abraço pro Gabriel Ribeiro, Fernando Pinto. Palmeiras ganha o jogo contra o Grêmio? Eu apostaria no Palmeiras. Você, João? Eu aposto no Palmeiras também. Aposto no Palmeiras, eu também acho que o Palmeiras vence 1x0. Concordando com o que você falou, em termos de elenco, já que os dois vão com reserva, o Palmeiras se sobressai. Ó, o René tá perguntando se é verdade que o Leandro Castan volta para o Corinthians. O Leandro Castan deu uma entrevista para o UOL hoje, falando que, agradecendo o interesse do Corinthians, que ele tem muita vontade de voltar, que ele vai se representar agora ao Roma, né? Que o Castan gostou muito e fez história no Corinthians, é fato, né? Titular na campanha da Libertadores, né? Exatamente, o título que os corintianos mais queriam, né? Exato. E eu acho que o Castan, o Corinthians já falou que é difícil, mas ele falou que não perdeu as esperanças ainda. Você sabe quem tem ajudado o Corinthians nessa negociação? O pai do Castan, que vai lá pro filho, ó. O pai deve ser corintiano, não sei, eu gosto muito. E tem ajudado nessa negociação para trazer o Castan de volta. Mas vive um momento bom na Europa também, na Roma. Vamos ver. Ele teve um problema, né? Um cisto no cérebro, teve que operar, né? Sim, cirurgia, ficou um tempo parado, afastado. Mas está com 30 anos, já voltou. Eu acho um belíssimo zagueiro. Belíssimo zagueiro. Não sei se jogaria titular, porque o Corinthians tem o Pablo e o Balbuena que estão numa fase também, né? Fase, né? Vamos falar já desses, então. Corinthians e Botafogo, né? Arena do Corinthians. Jogo difícil, mas muito mais difícil pro Botafogo, né? Muito mais difícil pro Botafogo. O Botafogo, que apesar de ser um time aí com muitas limitações, taticamente falando, é um dos times mais ajeitados do futebol brasileiro. Tem surpreendido na Libertadores. Vem agora de 2 derrotas, uma na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro e no Brasileirão em casa pro Avaí. Isso de fato deu uma oscilada aí que não estava nos planos, mas é um baita time montado pelo Jair, que para mim é um baita técnico, um dos melhores dessa nova safra. Aliás, um duelo de 2 técnicos que merecem aplausos, o Carille e o Jair. É engraçado que o Botafogo, quando subiu, né? Todo mundo falava, vai ser igual o Vasco, que subiu bastante, caía, subia, caía. Mas o Botafogo mostrou que teve uma estrutura boa, né? Continuou, manteve alguns jogadores. Lateral direito era o Luiz Ricardo, que jogou no São Paulo, que ficou reserva no São Paulo, tava lá largado. E agora lesionou, tá pra voltar. Teve uma série de lesões e ele vai mantendo o time, um padrão no time. Agora o Montilho, né, que se aposentou do futebol de forma Mas é mais por condições físicas, condições físicas. Tinha que fazer muito, né, coitado.
Mas ficou bem chateado, né? Chorou bem na chateado, coletiva. não é fácil, né? Acontece, O cara isso é perdendo difícil. pro corpo, né? Querendo jogar, mas uma atitude muito digna do Montilho. Claro. Podia continuar, né? Podia ficar na tentando, mamata ali, com o ganhar Botafogo dinheiro. pagando salário, sem perspectiva de voltar, mas não, falou que não dava mais. E foi, pô, o Montilho ganhou um fã aqui, com certeza. Verdade, eu também achei muito legal da partida. Não o conhecia, não sabia qual Sim, que sim. seria a atitude dele, uma situação dificílima, né? Mas Dificílima. mostrou que é muito homem. Muito homem, se emocionou ali. E agora, esse jogo na Corinthians e Arena... Botafogo, Arena do Corinthians, líder, Corinthians, né? Quero ver quem é louco de não apostar no Corinthians. É. Né? Eu não sou louco, o Corinthians Não vem tem jogando como. muita... Até agora no meio de semana jogou mal pra caramba pela Copa Sul-Americana e não perde, o time não perde. Puta, mas no finalzinho, No né? finalzinho, mas não perde. O jejum tá Os mantido. torcedores estavam indo embora já ali, É. aí o Balbuena e o Fagner, né, tabelaram ali. Vai virar Alguém- derrota depois de 20 e tantos jogos, aí o Balbuena me abre a bola pro Fagner, entra de peixinho É e brincadeira, empata, mas né? o Corinthians Realmente. não perde. Então, eu acredito em vitória corintiana. Não tem muito o que falar. Eu também. Acho que o Corinthians vence o jogo. Vence bem, Mas eu é que o acho. Corinthians costuma se complicar com alguns times que acham que não vai se complicar, né? Mas, pra mim, o Corinthians vence o jogo na Arena. O clássico 2x0. Muito difícil, um 2x1, 2x0, 1x0. Meio a O 0. time do Carille costuma fazer isso aí, não sei, vamos ver. Pra mim, Corinthians, pra você também, Corinthians. E pra você? Você vai mandar aqui pra nós. Quero ver quem Manda vai. pra gente aqui, ó. Quem O vai Aquiles apostar no Zinata. O Botafogo? pessoal tá perguntando de todos os times, né? O Palmeiras tá sem esquema, o Aquiles tá falando. O Igor Murilo Cerqueira tá mandando. Vou resolver. Aqui, ó, José. Ó, o Igor tá falando pro Cuca contratar ele, o Igor. Que isso, hein? Olha só, hein? Olha aí, Contratação. Cuca. Cuca, leva eu pro Palmeiras. Ó. Igor Murilo, olha lá, Igor. Fica uma dica pro Cuca aí, ó. o Comentou Igor. aqui também o Zé Fuzioka, que seria um ótimo reforço também. Olha só. Jogador que... Tem bastante jogador aqui, hein? O Zé dá Caramba, carretilha bem hein? pra caramba. Zé Fuzioka aqui, ó. Damioca é o apelido dele, que ele Olha dá a isso. carretilha do Damioca. Ah, entendi. O cara é... O cara joga isso aí, dá pra trazer, hein? Esse dá, viu? Você deixa o Borja no banco? será? Borja, o Zé põe o Borja no banco, pô. Fernando Pinto de novo tá mandando. O que vocês acham do setor defensivo do Palmeiras? Eu acho tem o melhor zagueiro do Brasil, que é o Mina, na minha opinião. Exato, melhor Isso, zagueiro do Brasil. Pra mim, é disparado o melhor Melhor do Brasil. Sofre ainda com os laterais. Ainda, a gente tava até comentando. Até o cabeça de área ali também, que não dá pra saber ainda. Teve do Palmeiras, lesão tá do Felipe estranho. Melo, então Não sei se vai jogar com o Cuca ou não. falta essa sequência. O Bruno Henrique agora vai ser interessante observar ele contra o Grêmio. Agora, as laterais do Palmeiras ainda também. O Jean não vem tendo uma sequência esperada como no ano passado. O Zé Roberto, a idade começa a pesar, né? No sobe e desce do Mas é que lateral. difícil falar que a idade começa a pesar pro cara que tá com 41 anos, né? 41 magrinho, né? É de- Voando. o cara com Sacanagem, 39 né? eu falava isso também. Eu falava, pô, o cara já era, né? E o cara vai lá, mete gol. Vai lá. Mas você vê no 42? jogo... Tá com 42 anos. 42 anos. Meu, que é isso? Mas no jogo passado o Cuca trouxe ele pro meio, colocou o Egídio, que também é um que ainda busca uma sequência. O que eu quero dizer é que não tem nada resolvido, assim, digamos, nas laterais do Palmeiras. né? Na verdade, o Cuca chegou, tá tentando ver o que vai fazer ali, É. né? Porque realmente até o ataque do Palmeiras é um negócio estranho, né? Exato. Tem um monte de nomes assim maravilhosos. O nome qualquer jogador qualquer treinador ia querer no seu time, né? Aí não consegue ajeitar, não consegue. Borja, jogador mais caro ali da história do clube. Borja, você vê os gols do Borja pelo Atlético Nacional, É o Messi da América do você Sul. fala, meu, o cara joga demais. Joga demais. Quem que é esse cara? Quem que é esse Borja, né? Ah. No Palmeiras, por enquanto, não ajeitou. Ele tá mostrando que ele é meio genioso também, né? Tem Ele não essa. gosta de sair, ficar bravo quando tá numa posição errada. Já chutou um- copo d'água, né? Já na época do chutou, Eduardo isso aí Batista. chutou copo d'água. Isso aí falam que foi quando começaram a falar que o Eduardo Batista tava perdendo o elenco, né? Sim, sim. Mas é complicado. Ó, o Fernando Evangelista tá falando que o Corinthians não perde, é muito ajeitado. Claudinei Nascimento Jericó. É Corinthians, meu irmão. Ele falou. Ó, esse aqui é Nossa, Corinthians. é. É Corinthians, tudo bem. Você acha isso aí, cara? A gente também apostou Nós no também Corinthians, apostamos, não né? tem o que falar. Agora eu quero falar de um jogo, pra mim, o mais difícil pros paulistas. Ixi, já sei. que Flamengo e São Paulo. O São Paulo numa situação horrível, pode entrar na zona de rebaixamento. Rogério Ceni perdido, vendeu o Thiago Mendes, você tá- né? Cada dia vai embora um, né? Tá. Tem trazido reforços aí. E ainda o dirigente do São Paulo, não lembro qual foi agora, me fugiu o nome. Vinícius Pinotti, o É, diretor que de falou futebol. que a gente é bom, vende jogador, mas eu não entendo isso aí, cara. O cara fala que legal, a gente consegue vender jogador caro, mas e a torcida? Exato. Torcida, dane-se, né? Vamos fazer aqui o caixa e um abraço, né? Eu acho Exato. esquisito isso, né? O planejamento é difícil dizer que é de fato bem planejado. Apesar que Um trouxeram time Petros, né? Exato, trouxe peças de reposição, trouxe. Agora, não dá pra dizer que tem um planejamento bem feito
quando você desmancha um time no meio de um campeonato brasileiro, a única competição que o São Paulo tem para jogar, beirando a zona do rebaixamento, você vem de um meio contra a vontade do Rogério Ceni, né? Contra a vontade do Rogério Ceni. De passagem aí que o Rogério é o cara que tá... E já falaram que fica até 2018, o Rogério, até final de 2018, acho difícil. Se não conseguir manter não tem como, o time vai ficar na zona de rebaixamento. Os caras vão botar na conta do técnico, cara. Eu acho que ele poderia até ficar. Agora, zona do rebaixamento, eu acho que acaba com qualquer planejamento. Entre o desespero, e aí eu acho que o Rogério, que é o Rogério, pode até correr um pouco de risco. Grandes chances, viu, cara? No cargo. Agora, aí você tá lá, né, time reformulado, você fala, bom, agora vamos ter um joguinho bom. Flamengo fora de casa, bicho. O Flamengo embaladaço, não perdeu ainda jogando no estádio novo. Nossa. Vem de uma vitória... Imagina a cabeça do Rogério agora. Nossa Senhora. Rogério Ceni deve estar falando, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço? Botei agora Diego, Leandro Damião, Guerreiro, Conca, Everton Ribeiro... O cara deve olhar o elenco do Flamengo. Olhar pro dele e falar... O Flamengo que deve ter achado uma mina de ouro, né? Em algum lugar do Brasil aí, né? Achou, deve ter achado, porque... Aquele ninho do Urubu ali, hein? Nossa, bicho, não caramba, sei não. Acho que cavaram, né? Acharam petróleo, não sei o que aconteceu ali, cara. Que o Flamengo tá gastando de dinheiro com reforços e não para, né? Até que o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol lá, é o maior ídolo da torcida hoje, porque os caras falam, traz o Neymar, os caras encontram ele no aeroporto, traz o Neymar, traz o Messi, porque o cara traz E o Neymar que já deu declaração que um dia tem vontade de vestir a camisa do Flamengo, né? Então, vamos ver, né? Quem sabe um dia, né? Agora, acho que agora é difícil. Será que o Flamengo não supera as propostas de Manchester United, a renovação do Barcelona, já pensou? Essa mina de ouro ali no Rio de Janeiro? Mas gozaram que o Flamengo, apesar do time que tem, ainda não tá mostrando futebol pro elenco, né? Exato, oitavo colocado no Brasileirão, eliminado da Libertadores, o que realmente não estava nos planos. Nossa, foi eliminado da Libertadores. Mas tá mantendo o Zé Ricardo, eu acho isso legal, acho o Zé Ricardo um bom técnico, tem que ter tempo para trabalhar. Mesmo esquema do Carilli ali, né? Do Roger, quando tava no Grêmio e tal. Exato. Tá começando, mas sabe, é um cara inteligente, pelo menos parece que entende de táticas. E não é fácil, né, lidar com um elenco do Flamengo. O Flamengo que deve ser um Flamengo, a pressão, né? Realmente. Negócio é complicado. Agora, esse jogo, Gui... Nem tem como, pra mim o Flamengo vence o jogo. E digo mais, acho que passa de 2 gols de diferença isso aí. Será que vai ser? É que o Rogério ele tem um esquema meio kamikaze normalmente, né? É o esquema de que faz muito gol e toma muito gol. Se ele não acertar no começo... Eu acho que o São Paulo, pela situação terrível que vive, vai fechar um pouco a casinha e vai dificultar um pouco a vida do Flamengo. Mais humildade ali, né? Mais humildade, fecha a casinha e vai complicar um pouquinho a vida do Flamengo. Claro que a tendência é a vitória do Flamengo. Agora, eu acho que o São Paulo pode criar mais dificuldade do que estão esperando aí. Eu também acho. É o que eu disse. Eu acho que tudo depende do começo dos primeiros 30 minutos. Se conseguir manter o jogo 0-0, tal, ataque dos dois times, beleza. Agora... O problema é se o Rogério vir com aquela filosofia dele de toque de bola, posse ataque, de bola, vamos fazer gol, tal. Que até tava legal no começo do ano, né? Mas a gente viu que depende muito do elenco dos jogadores que tem na mão, né? Exato. É muito difícil jogar assim com um time... Eu acho que dá Flamengo. Acho que não tem como... Acho muito difícil pro São Paulo. Realmente, acho difícil. E o São Paulo vai jogar tudo que tem, porque senão, se ele perde, Bahia pode passar ele fácil, cara. E depois disso, o São Paulo pega o Santos na Vila. É que é Vitória e Bahia o jogo também. É clássico Bahia. Clássico baiano. Dá pra Bahia vencer o jogo, né? Clássico, mas realmente o Bahia venceu o jogo, aí o São Paulo perdeu, já vem pra zona de rebaixamento de São Paulo. Perigoso o jogo pro Rogério. Perigoso. Mas eu vou surpreender, eu acho que o São Paulo vai fechar a casinha e arrancar um empate. Um empate. Empate seria um belo resultado pro São Paulo. Nossa, faz uma festa lá no Morumbi. E não entra na zona de... não entra na zona de rebaixamento mesmo com empate. Se o Bahia vencer o jogo, aí o Bahia passa o São Paulo de qualquer forma, mesmo com empate. Exato. Marco Mazzacavallo. Olha, Jonão monstro, melhor zagueiro. Olha, o Bruno Gonçalves também. Depois de R. Mina, só Jonão na zaga. Que isso, hein, Bruno? Só Jonão, que honra, hein? Zagueiro, hein? Esse é zagueiro, hein? Tô aprendendo a dançar com Mina lá, Brunella. Vai fazer o gol. Anderson Santos tá falando que domingo é timão. Fernando Evangelista de novo, tá mandando bastante mensagem aqui. Vitor Santos, pra vocês o São Paulo cai pra Série B ou não? Eu acho que não. Não cai. Não cai. Tem times muito inferiores. O São Paulo acho que vai, gente. Não é ruim. Você pega no papel o time do São Paulo, Petros, o Prato. Você vê o Prato, cara. Não, e outra aqui.
Pra mim, o maior argumento que o São Paulo não cai é que você já tem 3 times ali que estão bem encaminhados. Atlético Goianiense e Avaí. Não, pra mim os dois já estão praticamente difícil, vai. Não vamos, né, descartar, Exato. mas é... Respeitando, claro, as duas... E realmente os baianos, Vitória e Bahia, também são times fracos, né? Já se mostraram que não tem muito poder de reação, me parece. Não sei, de repente pode surpreender a todos aí. Tem muita gente oscilando aí. O São Paulo deu sorte esse ano. Quer dizer, apesar do elenco que tem o São Paulo, se continuar jogando o que tá jogando, não vai muito pra frente não também, né? Não pega uma Libertadores, no máximo uma Sul-Americana. São Paulo pra mim é meio de tabela ali, ó. Entre meio de tabela e Z4. Entre 7º e 13º ali, né? Z4. Deve ser por aí, eu acho. E já é pra comemorar, viu? Já é pra comemorar. Vamos ver, de repente agora tá às trazendo vezes da Liga, né? Deve trazer mais gente agora, né? Ainda nessa janela de transferência, porque perdeu agora o Thiago Mendes, apesar de ter trazido o Petros. O Petros que joga de primeiro, né? O volante também. Trouxe também o Gomes e o zagueiro equatoriano, né? Da seleção equatoriana. De repente joga aí, ó. De repente... O Mina. O Mina foi pro Palmeiras aí, ninguém conhecia, quer dizer, conhecia, mas não acha. Tem que saber como o cara vai jogar aqui também, né? Mas de repente se encaixa aí, porque perdeu 2 zagueiros agora, né? Exato. Vamos ver o São Paulo. Mas é isso aí, eu acho que o São Paulo não cai pra Série B, não. É o Fernando Pinto que perguntou aqui. Ó, o Vitor Santos, Igor Murilo de novo, Eduardo Santos tem que mandar embora o Wesley Bruno. O Wesley Bruno. E o Wesley tá lá, hein? Sai Thiago Mendes, Luiz Araújo, olha, reformula o elenco, mas Wesley permanece. O empresário do Wesley deveria ganhar um troféu mesa redonda, cara. Exatamente. E o do Wesley e do Douglas, que era lateral do São Paulo também, que foi pro Barcelona, cara. Na apresentação já errou na embaixada. Errou na embaixadinha, cara. É brincadeira. Mas esse cara é bom, hein? O empresário do Douglas, hein? O empresário do Douglas cara, é bom, né? no Barcelona, treinando com o Messi. Podia trocar uma ideia com ele, hein, Jonão? Quem sabe, né? A gente vai pra China, sei lá, né? Vai pra China fazer alguma coisa lá. Um mesinho lá na China, a gente já garante herança pros nossos netos aí. Brincadeira, viu? Aqui, ó, o Atlético Goianiense pega o Santos. Vamos trocar de jogo, vamos falar do time da Baixada Santista. Jogo fora, né? Mas o Atlético Goianiense. Santos, boas chances de poupar alguns titulares. Também, eu tava vendo que Bruno Henrique, Copete, Lucas Lima e mais uns 2 ou 3 jogadores, Renato, estão aí com desgaste muscular. O Santos também vem nessa sequência Copa do Brasil e depois Libertadores. Então, provavelmente, o técnico Levir Coupe poupe alguns titulares contra o Atlético Goianiense. Mesmo assim, pode vencer o jogo lá em Goiânia, hein? O Lanterninha, né? O Lanterninha tem 6 pontos, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tá complicada a situação do Atlético Goianiense, parece. O Santos que tá ali brigando ali por vaga no G4, é jogo pra vencer. Mesmo esses times, Avaí, Atlético Goianiense jogando fora, você tem que ganhar. Tem que vencer, até porque você sabe que vai ter tropeço em casa uma hora ou outra. Então é bom você vencer um jogo ou outro fora de casa. E o Santos, a gente derrota pro Sport na Vila Belmiro, que... De fato, não pode acontecer para um time que almeja boas. Primeira derrota pro Sport em casa da história. Pô, fechou, Luxo, né? hein? Pô, fechou. Luxo, hein? Que já foi campeão pernambucano pelo Sport agora no meio de semana. Pô, fechou, não é fraco não, viu? Mas eu acho que o Santos vence mesmo fora de casa, essa partida aí. Não sei vocês aí, não sei vocês ou não, mas pra mim vence mesmo com o time misto, né? Eu também aposto no Santos. Tem muito mais time que o Atlético Goianiense. Mas... Vamos ver, né? Sem alguns titulares, pode dar uma... Você aposta no Santos? Aposto no Santos. Aposta no Santos, tá tranquilo. Mas não com folga, viu? Acho que 2-1, 1-0, joguinho apertado aí, mas vitória do Peixe. Eu também acho. O Santos que não tá jogando belíssimo futebol, né? É um time que também ainda não, pelo elenco que tinha, né? Mantendo a base. É o mesmo do ano passado, que tava jogando muita bola, mas... Mesmo a base, falando, esse ano vai, aí o Dorival foi embora, chegou o Levir... Tá tentando mudar uma forma do time jogar aí, mas ainda não engrenou. Ainda não engrenou, mas é isso aí, vamos ver. Contra o Atlético Goianiense é capaz de vencer. O Fernando tá fazendo uma pergunta aqui, falando que ele gosta do Rogério, mas acha que não era a hora dele ainda. Tá queimando a etapa da carreira. Isso é uma pergunta que a gente faz muito aqui pra todo mundo discute isso na imprensa mesmo, né? Exato. Fala, pô, o Rogério, ele é um cara inteligente, poderia ser um bom técnico, mas tá pulando etapas. Na sua opinião, ele pulou... Ele foi direto para um time grande, de técnico, não foi nem de auxiliar, já foi direto técnico. Foi direto técnico. Ele fala que já fez o contrato de 2 anos justamente para apanhar, entre aspas, no primeiro ano. Mas apanhar no São Paulo, cara. Exato, esse é o problema, né? Caldeirão. Não dá para você usar um primeiro ano de teste num time como o São Paulo. Mas o Rogério tem a bagagem de jogador, uma bagagem diferenciada de quem tem uma visão tática ampla, de quem é líder. Sempre foi, né? Sempre foi. De quem tem uma identificação tremenda com o clube. Eu acho que isso já é um diferencial. Isso sai um pouco da curva para ele ter assumido como técnico. Mas claro que é cedo.
Claro que é cedo, eu acho que ele tá aprendendo muita coisa na marra. Tá. Pode ser que dê certo. Né? Pode ser que dê certo. Só que é arriscado. Né? É arriscado, foi uma... Porque confundem muito a carreira dele como jogador e como técnico, né? Exato. Porque como jogador, é indiscutível que ele foi um dos maiores goleiros da história, né? Não só do São Paulo, pra como mim, do Brasil. o maior ídolo da história do São Paulo. Do São Paulo, pra mim, é disparado. Mas agora, do Brasil mesmo, outro goleiro, Rogério Giovanelli, não jogou nem metade dos jogos. O Ronaldo Giovanelli, não jogou nem metade dos jogos que o Rogério fez. Exato. E é considerado ídolo no Corinthians, né? É, uma identificação... Zete também jogou... ídolo também. Exato. Se não fosse o Rogério, ele seria o maior grande goleiro da história de São Paulo. Mas aí eu vi o Rogério em seguida e fez essa história maravilhosa. Aí o que acontece? A torcida não vai gostar do Rogério? Não tem... Então Rogério, burro, não... Desculpa, Mito. É difícil, eu acho difícil. Tinha que ter vindo como auxiliar, aquele auxiliar técnico tipo Carille fez, né, no começo da carreira. Eu, na pele do Rogério, faria isso. Começaria mais por baixo, pegaria um pouco mais de cancha para depois assumir um cargo como esse. Agora, a gente conhece o Rogério, personalidade forte, a gente já vê nas entrevistas. Difícil de lidar, né? É um cara difícil e tem aprendido muito, tem até mudado um pouco a forma de interagir com a imprensa, né, com os jornalistas. Ele foi meio ríspido no começo mas depois ele deu uma melhorada. Né? Agora viu que depende também da imprensa e vice-versa, então tá aprendendo na marra. Tá, com certeza. O ideal, claro, que seria ter um aninho sabático ali de mais estudo. Ele estudou, né? Ele teve um aninho, né? Ter mais um ano... Mas não era treinador ainda, exato, né? Não era, ele não ficou com treinador, auxiliar do cara o tempo inteiro, vivendo aquilo, né? Mas vamos ver. Eu ainda acho que o Rogério ainda pode acertar. Eu acho que a culpa maior é da diretoria do São Paulo e não dele, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver o que dá. A diretoria, o cargo do Rogério, ocupado pelo Rogério, também tem um lado político ali da diretoria, claro, né? Com certeza. Vamos pôr o Rogério ali. Tem muito jogo político no São Paulo aí que... E parece que estão jogando rojão pra ele, né? No São Paulo. Pelo menos na minha opinião, parece que estão jogando tipo, vamos colocar o Rogério e ninguém vai dar entrevista. Exato. O pessoal sumiu, só o Rogério. Complicada a situação pro Rogério. Inclusive, 90% das decisões tomadas ali no São Paulo ultimamente são exclusivamente políticas ali. 90% mesmo, realmente. Depois nos últimos 12 anos, sei lá, quantos anos, já tá difícil pro São Paulo, desde o Aidar ali, Juvenal. Tá difícil. E o São Paulo, que sempre foi o time que tinha a maior estrutura, né? Era uma vitrine, né? De forma, na questão administrativa. Foi pra última agora, E agora... Passou Palmeiras, Corinthians, Santos, todos passaram, pelo menos no mantendo elenco, né? Com títulos, né? Quem viveu algo parecido foi o Internacional, né? Que era um... É verdade, o Internacional que era o hoje está na Série né? B. Hoje está na Série B, fazendo atrapalhada atrás de atrapalhada do lado administrativo. E já estão até comparando as gestões de São Paulo e Internacional, os momentos parecidos. Complicado demais, né? Vamos ver, né? Vamos esperar o final do campeonato. Já que foi contratado, o Rogério tem ainda que ter estamos no tempo, começo. Tem que ter tempo para trabalhar. Gosto da filosofia dele de jogo. Acho que às vezes é muito tudo ou nada e não pode ser assim, mas ele está pegando jeito, é um cara que conhece, tem história no clube e já que tá aí, foi inteligente. Antes da hora ou não, é ele que tá aí e agora tem que ter tempo para trabalhar. Agora tem que deixar, né? Isso é verdade, né? Vamos manter a filosofia aí, né? Pessoal, esse aí foi o live de hoje. Um abraço. Valeu, galera. Abração. Valeu, Gui.